Glória a Deus, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Quero ler um texto interessante em Hebreus, no capítulo 11, no verso 13. Vamos ler aqui. Na fé, todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa. Depois de tê-la visto e saudado de longe, e depois de se reconhecerem estrangeiros e peregrinos nessa terra, pois aqueles que assim falam demonstram claramente que estão à procura de uma pátria. Glórias a Deus. Vamos parar por aqui um pouco. Eu tenho dito, sempre que eu tenho a oportunidade, que nós somos verdadeiramente peregrinos nesse mundo. E que esse mundo não é a nossa morada. Em João 17, no último vídeo até eu compartilhei, no Evangelho de João, capítulo 17, o Senhor Jesus faz uma oração. Ele ora pelos discípulos que o Senhor tinha dado para ele naquele momento, os apóstolos, os seus discípulos, em vida, em corpo humano habitando aqui na terra, enquanto ele estava na terra, no momento do seu ministério. Jesus faz uma oração para os seus discípulos. E nessa oração ele fala: Pai, eu oro por aqueles que tu me destes, que são aqueles que estavam com ele, mas oro também por aqueles que hão de vir a crer no meu nome, que somos nós hoje, os crentes de 2000 anos depois da manifestação do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Então isso é maravilhoso. O Senhor Jesus orou por você, meu irmão. O Senhor Jesus manifestou em vida, A palavra diz que hoje ele está intercedendo à direita do Pai, o advogado fiel, ele intercede por nós. Ele clama ao Pai para que o Pai nos perdoe, para que o Pai nos abençoe, porque o Senhor Jesus, ele é o verdadeiro sacrifício. E ele veio e provou, ele foi tentado em tudo, em todas as coisas, como diz a palavra, para que o sacrifício dele fosse perfeito. Então, ele está intercedendo, glórias a Deus. O Senhor Jesus não nos abandonou de maneira alguma, mas a palavra fala que ele foi preparar morada para nós e enviaria o Espírito Santo, que é o Consolador, para nos consolar. Mas essa oração foi enquanto o Senhor estava aqui, antes de ser morto e antes, de ressuscitar. Meus irmãos, quando eu digo que nós não somos do mundo, e que o mundo nos odeia, como diz na palavra, esse texto agora ele veio complementar isso de uma maneira que eu ainda não tinha atentado para esse texto. E eu fazendo meus estudos aqui, eu observei e enxerguei aqui que na fé todos estes morreram sem ter obtido a realização da promessa. O que isso significa? Porque eles creram na promessa da salvação, da vida eterna, da vida com o Senhor, da nova pátria, como diz aqui. Os peregrinos, estão à procura de uma pátria. Por quê? Porque eles, pela fé, creram que aquela pátria presente que eles viviam não era a sua verdadeira pátria. Na verdade, eles morreram sem conhecer a verdadeira pátria, o lugar onde eles almejavam, o lugar onde esses profetas, esses homens de Deus que caminharam pela terra, sofreram perseguições, este lugar onde eles esperavam. Eles morreram sem alcançar este lugar. Isso é manifestação de fé. Porque a fé, ela não precisa ser materializada. Não tem que ser assim, eu vou acreditar em Deus se o Senhor fizer algo por mim, Então, se Deus resolver a minha vida, aí então eu vou ter fé. Não, a fé é eu crer que o Senhor vai mudar a minha história, que o Senhor vai agir na minha vida, mesmo sem eu ter que ver isto acontecer. Isto é a fé. A fé é eu crer que vou ser curado de uma enfermidade mesmo antes de ter sido curado, porque senão era o oposto. Primeiro o Senhor me cura, primeiro o Senhor trata desta ferida, deste problema. Assim que eu ver o resultado, vou decidir crer no Senhor. Não, muito pelo contrário. A fé é quando você lê a palavra, você entende, você compreende as promessas e você fala, eu decido. Eu decido a partir de agora acreditar que isso vai se manifestar na minha vida. Aleluias, glórias a Deus, eu tenho pregado a palavra há alguns anos e eu ainda não vi a minha pátria.
Eu ainda lá suria candalamana, eu não fui salvo. Muitas coisas não se realizaram na minha vida. Eu estou num processo e eu estou manifestando a minha fé. Eu estou crendo que o Senhor vai me ajudar, que o Senhor vai me levar para minha pátria, onde não vai haver dor, nem tristeza, nem ranger de dentes. Eu creio que eu estar pregando esta palavra para você pela fé é a melhor coisa que eu posso estar fazendo hoje. Assim como os profetas peregrinavam, a palavra diz aqui, ó. Vamos ver aqui, quer ver? Ela diz aqui no texto, olha aqui, no verso 35, no mesmo texto, ela diz assim, ó, quer ver? No 36, olha só. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões. Foram lapidados, foram cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Levaram vida errante, vestidas, aleluias, vestidos com peles de carneiro ou pelos de cabras. Oprimidos e maltratados, sofreram privações. Eles de quem o mundo não era digno. Aleluias. O mundo não é digno daquele que vive a vida com Cristo. Glórias a Deus. Vagaram pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E não obstante, todos eles, olha aqui, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso não se beneficiaram da realização da promessa. Olha só. Morreram antes, pois Deus previa para nós algo de melhor, para que sem nós não chegasse à plena realização. Meus irmãos, olha que interessante. Aleluias, glórias a Deus. Né? Passaram todo tipo de privação, viveram errantes pela terra, peregrinaram, porque são forasteiros. Né? Reconheceram que não são desse mundo. É necessário nós reconhecermos que não somos desse mundo. É necessário nós não usarmos desse mundo. Não usarmos, a palavra diz, quanto menos nós usarmos desse mundo, mais perto do Senhor nós estamos. Porque o mundo tem nos oferecido coisas e imposto a nós a necessidade de termos essas coisas, querendo nos obrigar a nos alinhar com as coisas. Não, misericórdia, com os desejos, com as concupiscências. O mundo tem se apresentado de maneira que está cercando o cristão para que ele não tenha escolha. Mas nós temos, aleluias, glórias a Deus que nós temos a palavra. Nós temos homens e mulheres de bem que têm pregado a palavra, que têm levantado a sua voz pela fé, crendo que estão fazendo verdadeiramente um serviço para o Senhor. Porque essas pessoas que pregam a palavra, elas não querem ser... Né, não querem ir para a sua pátria sozinhos. Não, o cristão ele tem um desejo, o cristão verdadeiro ele tem um desejo de compartilhar, porque a palavra diz que dar é muito melhor do que receber. Então eu orar para o enfermo e aquele enfermo ser curado é muito melhor do que eu receber a cura, porque eu vejo verdadeiramente a manifestação do amor do Senhor. Eu vejo que o Senhor está agindo naquela vida através da minha vida limitada, que assim sou. Então é grandioso nós podermos ajudar ao próximo, servir aos nossos irmãos. Aleluias. É grandioso você ver uma vida que está definhando nas garras de Satanás e seus demônios, muitas das vezes aprisionado, oprimido, e você vê essa vida liberta. E ela, aleluias, glórias a Deus, ela conhecendo e reconhecendo Jesus Cristo como o seu único Salvador, como aquele que pode verdadeiramente transformar todas as coisas. Aleluias, a vida eterna não é uma história qualquer, a vida eterna não é um conto de fadas, não é um filme, não é uma ficção. Aleluias, ela é a maior realidade que nós vivemos, o mundo espiritual é muito mais real do que esse mundo natural onde nós estamos, mas muitas das vezes as pessoas têm se envolvido de maneira que têm ficado cegas. O inimigo tem cegado muitas pessoas, muitos crentes, por conta das ofertas deste mundo. Então, se nós estamos de passagem, nós não temos que viver neste mundo de maneira que queremos conquistar as coisas aqui, que isso seja tão importante, que esteja além do nosso relacionamento com o Senhor. Não tem como ter relacionamento com o Criador se nós usamos muito desse mundo. Não tem como se nós não nos abstermos das obras das trevas. As ofertas são grandes, a todo momento somos atacados, a todo momento somos encantoados, acuados.
mas é necessário nós manifestarmos a nossa fé. Quando estiver doendo, aleluias, você diz, não, eu sei para onde eu vou, eu sei em quem eu tenho crido, aleluias, eu sei, eu sei que o meu Redentor vive, esta não é a minha casa, eu estou aqui de passagem por vontade do meu Criador, porque é necessário que se cumpra esse tempo. Como no vídeo anterior eu disse, é necessário que as coisas todas se cumpram para que a maldade, para que o mal seja verdadeiramente vencido. Aleluias! Vencido vai ser a morte, aleluias, tragada pela vitória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o último adversário a ser vencido. Glórias a Deus, por isso que ele ressuscitou, por isso que ele voltou dos mortos, aleluias, para que se cumprisse isso na nossa vida também, para que nós crêssemos que vamos ser ressuscitados, para que nós cremos que esses profetas que viveram no tempo passado e manifestaram as obras do Senhor, trabalharam para o Senhor, eles também vão ser ressuscitados, eles vão viver a glória da pátria, aleluias, na sua pátria, no reino dos céus, na presença do Senhor, onde dali nós nunca mais vamos sair. Glórias a Deus, aleluias. A fé é acreditar. Tá difícil, eu sei que as perseguições, as assolações, nós não estamos hoje vestidos de pelo, né? De pele de carneiro, como eles, nos escondendo nas tocas, mas nós estamos sendo perseguidos de várias outras maneiras. Não é fácil, muitas pessoas pensam, o Brasil é um país livre para se pregar o evangelho, mas eu estava agora há pouco comentando com a minha esposa que os vídeos que eu tenho visto no YouTube são vídeos que estão distorcendo a palavra. Muitas pessoas, né, eu tenho esse foco escatológico de pregar sobre a volta de Jesus, eu gosto do estudo escatológico, muitos têm pregado de maneira que você olha, tem em 2, 3 dias, tem lá 400 mil visualizações, são homens grandes na presença do YouTube, na verdade, mas que têm corrompido o entendimento de muitas pessoas, ensinando errado sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, porque é importante nós sabermos como vai se dar, aleluia, senão nós não tínhamos tantas profecias, tantos sinais e tantos textos, quantos apóstolos, quantos profetas, quantos homens de Deus falaram na Bíblia a respeito da volta do Senhor. O próprio livro de Apocalipse, que foi revelado a João na ilha de Patmos, o João que era mais próximo do Senhor Jesus Cristo, a revelação do fim, né? O tempo do fim, Apocalipse, os últimos dias, um livro tão complexo, por que então, se não é de extrema importância nós aprendermos sobre isso? Mas voltando aqui, meus irmãos, a fé, a manifestação da fé. Ah, eu tô com uma enfermidade, eu não sei se o Senhor vai me curar. Aí já começa a colocar a dúvida. Eu não sei se o Senhor tem poder. Começa a colocar a dúvida. Não, a dúvida é a oposição da fé. A fé é acreditar mesmo sem ver. Mas às vezes nós estamos acreditando e parece que não chega. Mas o nosso tempo não é o do Senhor. Esses profetas morreram sem conhecer Jesus Cristo verdadeiramente. Eles morreram sem enxergar a pátria, mas morreram com a fé e estão aguardando o tempo. E já receberam, vão receber na verdade, vão receber o seu galardão, não foi em vão. Então nós somos perseguidos, somos humilhados, passamos dificuldade, mas tudo isso vale a pena. Vale a pena porque isso é real. A fé não é um objeto imaginário, não. A fé é, aleluias, glórias a Deus, a fé é a manifestação do amor do Senhor. Ela é a maneira que nós temos para nos manter de pé num mundo corrompido, onde jaz no maligno e o príncipe desse século se chama Satanás. Então é necessário que nós atentemos para isso. Aleluias, glórias a Deus. A nossa fé, vamos pedir, Pai, aumenta a nossa fé. Então, para que a gente não perca a fé também, é necessário que a gente conviva num meio mais sadio, menos ácido, com pessoas, né, que confessem a fé. Por isso que é importante congregar e estar perto de pessoas que confessam a fé em Cristo verdadeiramente e têm bons testemunhos. Hebreus 11 está nos enchendo de bons testemunhos. Esse texto está falando dos profetas, dos apóstolos, dos homens que viveram verdadeiramente com o Senhor e nos dando combustível para que a nossa fé seja aumentada. Ler, aleluias, a palavra é o combustível para que a nossa fé seja aumentada. Eu pensei em fazer um vídeo curto, mas não tem como. Aleluias, o Espírito Santo, aleluia, a obra é dele, a vontade é do Senhor. Eu estou aqui com limitações, mas estou pregando, a minha boca está aberta. Então pregue a palavra, manifeste a sua fé, aleluias, ajude os fracos na fé, suporte aqueles que estão com a fé
pequena, aleluias, para que nós possamos viver coisas grandes, coisas maravilhosas. Esses homens, esses profetas viviam privações, eles eram açoitados, perseguidos, presos, passavam fome, calor, necessidade, mas eu vou te dizer, eles viviam sobrenatural, coisa que muitas pessoas hoje não estão vivendo. As pessoas não buscam sobrenatural na igreja, as pessoas querem apenas respostas, querem apenas revelação, aleluias, elas querem apenas negociar com o Criador, mas olha o sobrenatural, aleluias, esses homens viviam a todo momento vendo a sarça ardente, vendo o mar se abrir, aleluias, glórias a Deus. Enoque andou com o Senhor e foi levado e não conheceu a morte. Esses homens, Noé construiu uma arca gigantesca pela fé e viu o sobrenatural, viu a mão do Senhor a todo momento. Esta é a nossa recompensa enquanto estamos aqui e ainda mais teremos a vida eterna. Aleluias, glórias a Deus. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos.